aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Indaiatuba, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. E convidamos a todos neste momento para, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecê-lo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade abençoada de podermos estudar um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e dessa doutrina consoladora que é a doutrina dos Espíritos. Nós agradecemos também a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente a nos envolver nessas vibrações salutares e que nós possamos aprendermos todos juntos através das lições que esses benfeitores amigos nos trazem através da mediunidade. Que assim seja. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito, trazer algumas reflexões a respeito desse livro Liberta-te do Mal, pelo espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E a mentora Joana de Ângeles, ela nos diz assim, que nós vivemos uma atualidade muito complexa na sociedade terrestre. Porque de um lado nós vamos observar a riqueza cultural, intelectual, as conquistas valiosas da ciência, da tecnologia, que modificaram totalmente a face do planeta. Tudo isso ampliando então os horizontes cósmicos e os tornando compreensíveis ao nosso pensamento. Enquanto que pandemias, doenças terríveis, que antes levavam milhões de pessoas ao desencarne, nós vamos ver que hoje, através do desenvolvimento da ciência, a contribuição inestimável das vacinas, a relativa e lúcida facilidade de diagnósticos de muitas enfermidades através da tecnologia, que cada vez mais vai se aperfeiçoando, nós temos condições de eliminarmos muitos problemas dessa espécie. Nós vamos encontrar também os produtos farmacêuticos de extraordinário valor, mas também várias medidas preventivas que vão nos auxiliar muito em muitas questões. Como, por exemplo, com relação hoje, nós temos uma consciência maior a respeito da nossa alimentação, buscando uma alimentação mais saudável. Nós temos mais consciência da importância dos exercícios físicos, desse contato nosso com a natureza, a consciência ecológica. Nós vamos observar ainda os notáveis recursos das cirurgias, os transplantes de órgãos, as próteses, que constituem bênçãos jamais sonhadas antes, tornando então a existência humana mais amena e também mais saudável. Mas nós vamos ainda encontrar, ela nos fala, as ciências psicológicas, que vão facultar então também a compreensão dos conflitos humanos e dos transtornos que se ampliam em altos índices de depressão, da loucura e dos desvios de comportamento. Mas, diante de tudo isso, ela nos diz, se nós observarmos sobre outro aspecto, porém, vamos ver que os valores ético-morais que são imprescindíveis para o nosso equilíbrio da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, demonstram que essa nossa evolução espiritual, na verdade, ela tem sido menor
do que a de natureza intelectual. E simultaneamente, então, nós vamos observar, ela diz, o fantasma da fome, ainda a assolar muitas criaturas, a miséria sob diferentes aspectos, a questão das drogas, a volúpia do prazer exacerbado, como que se a função do corpo fosse direcionada apenas para esse gozo imediato. E a partir daí, então, ela nos fala que nós vamos observar as fugas espetaculares para os vícios, então, de toda ordem, a violência perversa que dominam as criaturas que, aturdidas, não sabem qual rumo seguir. Ainda vamos ver valiosos estudiosos do comportamento e da economia apelarem então para o cometimento, para uma liberdade mais responsável, enquanto que, por outro lado, se encontram outros indivíduos alucinados, proclamando a necessidade da liberação do aborto, da eutanásia, da discriminação, da maconha e de outras substâncias alucinógenas com excessiva liberdade para os seus usuários. Porém, esses indivíduos, eles não têm e nem apresentam nenhuma questão no sentido de educação preventiva ou de tratamento para essas pessoas quando elas tombarem nessas armadilhas. E então nós vamos observar ainda mulheres e homens que se encontram infelizes proclamando a excelência do suicídio, buscando a fuga pelo suicídio ante os insucessos da vida, as doenças incuráveis, os problemas afligentes, as situações embaraçosas, exteriorizando então os tormentos que os caracterizam e que desejam muitas vezes transformar esses tormentos como formas de condutas normais. Vamos ainda observar uma onda de desespero que cresce no mundo ante as expectativas dolorosas em relação às culturas religiosas do Oriente, assim como também com as do Ocidente e vice-versa. Ao mesmo tempo, em um período em que os direitos humanos são proclamados e reconhecidos por todos. Vamos observar o fanatismo de diversas condutas e o radicalismo ameaçando a paz, então, entre os povos dominados pelas paixões primitivas disfarçadas de civilização. Mas vamos ainda ver que há em toda a parte uma busca então desenfreada, nos fala Joana de Ângeles, por algo que complete o ser, facultando-lhe as fugas terríveis, muitas vezes principalmente pelos jovens, para os esportes radicais, para as experiências aberrantes, para as condutas extravagantes, para a formação muitas vezes de tribos, de clãs agressivos, que facilitam então essa vigência do ódio e da crueldade. Hoje nós vamos observar muito isso com relação às torcidas organizadas nos campos de futebol, que se degladiam no campo e fora dele também. Em uma época em que os mesmos já deveriam ter sido substituídos pelos sentimentos da fraternidade, da compaixão, da compreensão. Infelizmente, nós vamos observar ainda que não tem havido lugar na sociedade, na nossa sociedade imediatista, para os sentimentos do amor, para a busca da paz, para os ideais de enobrecimento, para a solidariedade, que muitas vezes não encontram espaço na grande mídia. Porque essa mídia, ela vai apenas desfrutar hoje, como nós observamos, através da sua programação, da sexolatria,
dos crimes hediondos, das futilidades rotuladas de condutas ideais que não acrescentam em nada em nossa evolução espiritual. Vamos ainda, ela nos diz, observarmos a família, muitas vezes desagregada, cedendo lugar a um agrupamento de pessoas que estão vinculadas pela consanguinidade, mas separadas pelos sentimentos de amizade e dever, facultando muitas vezes os desvios para os sites e para os blogs da convivência virtual, que muitas vezes vão facilitar então o intercâmbio doentio e cruel com psicopatas, com atormentados, que vão se ocultar atrás da tela dos computadores, assim como de outros instrumentos de comunicação do mesmo gênero. Em consequência, então, ela nos fala, nós vamos observar que a deserção moral é volumosa e profundamente lamentável, permitindo-se o indivíduo todos os tipos de condutas desastradas com graves prejuízos para o indivíduo em si mesmo e também para a nossa sociedade de uma forma geral. Porque observamos que para alguns há abundância de conforto e de diversão, e para outros há uma escassez quase que absoluta de quase tudo para essas criaturas. E então, diante de tantos paradoxos que nós vivemos na atualidade, são inevitáveis as interrogações. Como nós podemos viver corretamente sem nos alienarmos? Existe alguma diretriz para o encontro com o equilíbrio e essa harmonia interior? E Joana de Ângeles nos diz que a resposta é simples e talvez contundente. Ela nos diz: a diretriz e a conduta a se vivenciar podem ser enunciados no conceito evitar-se o mal, ou dele libertar-se, caso já se lhe encontre instalado dentro de nós. É essa a recomendação que a mentora nos faz. Mas se nós formos pegar o livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala sobre as leis morais, no capítulo 1, que nos fala sobre a lei divina ou natural, no item 3, nós vamos encontrar nesse item o título O Bem e o Mal. E na questão então 629, Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores: que definição se pode dar à moral? E os benfeitores respondem a Kardec: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Mas na questão seguinte, Kardec pergunta, porque Kardec sempre questionava os espíritos e ia fechando, com relação àquele assunto. E ele pergunta então: mas como que nós podemos então distinguir o bem do mal? E os Espíritos respondem: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Mas Kardec pergunta na 631, o homem tem, então, diante disso, meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E os Espíritos respondem sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência Deus nos deu a inteligência para que nós possamos discernir entre uma coisa e outra, entre o bem e o que é o mal.
E não nos esqueçamos que na questão 621, os Espíritos nos falam que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Mas Kardec, para fechar essa questão, no item 632, ele pergunta então, o homem, todos nós somos sujeitos a errar. E não podemos nos enganar muitas vezes nessa apreciação do bem e do mal e crermos que estamos fazendo um bem quando na realidade estamos fazendo um mal. E os Espíritos então respondem, Jesus vos disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Porque tudo se resume nisso. Se assim nós agirmos, nós não nos enganaremos. Ou seja, façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Não façamos ao outro aquilo que não gostaríamos para nós. Mas no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, a Nova Geração, os benfeitores nos falam, a humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes, porém, ainda um imenso progresso a realizar, que é o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Porque isso é que vai assegurar para a nossa sociedade, para todos nós, o bem-estar moral. Mas como que nós devemos nos comportar daqueles que buscam os caminhos do mal? De que forma? E Jesus nos responde isso em uma vivência, quando ele esteve entre nós, e que vai estar relatada no livro Contos desta e d'Outra Vida, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E então Humberto de Campos, ele vai narrar, através dos arquivos da espiritualidade, que 11 anos após a crucificação do Mestre, Tiago, seu discípulo, Tiago, o pregador, filho de Zebedeu, ele foi voluntariamente arrebatado e levado ao Sinédrio em Jerusalém, a fim de responder a um processo. Arrancado então da onde ele se encontrava, depois de uma ordem sumária, eis que ele se encontrava agora algemado sob o sol causticante. E avançando então, sendo levado ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão, o grande mártir do cristianismo, achara o seu extremo sacrifício, lá se encontrava então uma multidão imensa que entravava-lhe a jornada. Tiago, porém, mantinha-se brando, mudo, padecia, era escarnecido, declararam-lhe embusteiro, malfeitor, ladrão, a quem lhe cuspa no rosto e lhe rasgue as vestes. E aquela multidão então gritava, à morte, à morte. Centenas de vozes gritavam, inesperada condenação. E Pedro, o apóstolo, que de longe o seguia estarrecido, fitava agora o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é atado agora a um grande poste e ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe declarara a pena, legionários do povo então passam-lhe pela espada, enquanto que a turba estranha lhe apedreja os despojos.
Diante então desta cena terrível, Simão Pedro chora. Chora sozinho ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio. Depois, então, de algumas horas, veio a noite, envolvendo e acalentando o seu pranto. E de uma rústica janela, o condutor da casa inquire o céu imenso, orando com fervor. E pergunta, por que tudo aquilo estava acontecendo? Por que a tempestade? Por que a infâmia soez? O pobre amigo morto era justo e leal. E incapaz então de banir a ideia da vingança, Pedro lembrou agora dos algozes, em revolta suprema. Como ele desejaria que naquele momento o mestre estivesse ali. O que diria Jesus daquele terrível acontecimento? E então, quando ele se encontrava em oração fervorosa, levantando agora os olhos lacrimosos, ele observa que Jesus lhe surge. Jesus se materializa, surge diante dele, doce como outrora. Era o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se então Pedro e grita-lhe, Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? O nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez, porque Pedro soluçasse de angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho, afagando-lhe os cabelos, esqueceste, Simão, quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Mas, Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, eu não renego o madeiro, mas clamo contra aqueles que são maus. Que fazer de Jorepe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu sereno como outrora, jamais amaldiçoes, Pedro, porque Jorepe vai viver. E Amenabe, Senhor, que punição é dele que armou esse escuro laço, tramando-nos a perda? E Jesus diz, esqueçamo-no em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. Mas, Senhor, e Joachim ben Madi, não foi ele talvez o inspirador do crime, o carrasco sem fé, que a todos atraiçoa? Com que o rei da aflição pagará os seus delitos? E Jesus responde, foge de condenar, Pedro, porque Joachim vai viver. Mas, Senhor, e Amós, o falso Amós, que ganhou, o que ele ganhou por vender-nos? Deixemos de lado Amós, diz Jesus, porque Amós vai viver. Mas, Senhor, e que dizer de Herodes, o rei vil que nos condena à morte fingindo ignorar que servimos a Deus? Mas Jesus, neste momento, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente, repito-te, Pedro, outra vez, a que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso, e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor
da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. E então, diante dessa resposta do Mestre, Simão Pedro baixou a face banhada de pranto, mas quando ele a ergueu em seguida para nova indagação, o Senhor, entretanto, já não mais ali estava, e na laje do chão só havia agora o silêncio que o luar renascente adornava de luz. E então, queridos companheiros, nós vamos, através das lições do Mestre, e principalmente através dessa iluminação que a doutrina espírita nos traz, entendendo que nós somos espíritos imortais, que a vida na Terra é apenas um momento onde nós nos encontramos em processo de aprendizado e evolução, mas que a vida, ela prossegue. E que nós somos responsáveis pelos nossos atos, por tudo aquilo que nós fazemos, e teremos que prestar contas diante das leis divinas, da lei de causa e efeito, da lei, através da lei da reencarnação, que vai nos possibilitar o nosso reajuste. É por isso, então, que Joana de Ângeles nos diz: o mal que me fazem não me faz mal, mas o mal que eu faço, este sim me faz mal, porque me torna uma pessoa má. Então, queridos companheiros, era essa a mensagem que nós queríamos trazer nesse dia, e que possamos, neste momento, então, elevando o nosso pensamento mais uma vez a Deus nosso Pai, agradecermos agora pelo dom da vida e mais uma vez por todas as bênçãos que Ele coloca em nossas vidas, principalmente a bênção dessa doutrina que vem nos libertar e nos consolar, nos esclarecer o pensamento, a alma, nos trazer o consolo aos nossos corações, que nós possamos cada vez mais estarmos sintonizados com a mensagem do Cristo e também com a dos benfeitores espirituais, para que assim então possamos sempre buscarmos os melhores caminhos e as melhores soluções para os problemas que nos afligem a alma. Muita paz a todos, que assim